Bom dia, meus irmãos de axé, meus irmãos de Umbanda. Uma bela sexta-feira a todos os irmãos de Umbanda e que o Pai Oxalá abençoe a cada um que esteja vendo esta live. Que Deus nos abençoe. Bom, irmãos, como ontem eu iniciei uma palestra, mais ou menos um vídeo de 12 minutos, falando sobre uma entidade que se identifica nos terreiros como Zé Pilintra. E eu fiz até umas perguntas. Quem conhece essa entidade? De que estado essa entidade é? Que cidade essa entidade nasceu? Se a gente for ver por muitas histórias que tem contada, a gente vai achar diversas entidades com o nome de José Pilintra. E no estado de Pernambuco, Recife e outros estados do Nordeste, a gente até conhece uma entidade chamada José Pilintra da Casa Verde, José Pilintra da Casa Amarela e daí por diante. Mas eu estou falando de uma entidade que já há muito tempo desencarnou, foi gente, nasceu em um estado da nossa Federação Brasileira, no estado do Maranhão, aonde se originou esse espírito, ou como veio à Terra, encarnou como uma pessoa. Uma criança nasceu normalmente através de um casamento dos seus progenitores, seus pais, pelo qual se identifica o pai de José como Raimundo e o nome da mãe de José, Maria do Carmo. E o nome dessa criança era José de Ribamar, e não José Pilintra, como hoje é conhecido dentro dos terreiros de Umbanda. Eu fazendo as minhas pesquisas, descobri muitas coisas. A história de seu Zé Pilintra é muito profunda do que você não possa nem imaginar. Não é só esse malandro que se apresenta nas correntes de gírias de Umbanda ou nas gírias de malandro, que ele vem bebendo a cervejinha dele, ou a ceva, como ele costuma chamar, fumando seu cigarro, contando as suas histórias, muito brincalhão, até chamada José ou Zé Pilintra das mulheres, na terra do mal me quer. Os seus pais, conhecidos como Raimundo e Maria do Carmo, moravam lá para dentro do interior do Maranhão, pequena cidadezinha, por volta ali, que na psicografia que ele psicografou através de uma médium chamada Maria, o nome aqui, Maria do Socorro Leda Pacheco, pelos anos 90, quando ele se apresentou a essa médium para contar sua história. E então essa família trabalhadora da roça, sofrida aquela vida lá do Maranhão, no interior, com poucas condições para a sobrevivência, naquele período que era um período muito difícil, na época em que seu José ou José Pilintra nasceu, ou José de Ribamar criança. Então a família tinha parentes já aqui no Rio de Janeiro, amigos, que um dia um desses amigos e parentes retornou ao estado do Maranhão. E esse amigo, quando chegou lá, encontrou o pai de José de Ribamar. Ele contou a história do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa que estava na época já começando a se expandir, a crescer, muitas construções, muitos empregos, muita forma de ganhar dinheiro trabalhando de forma honesta aqui no Rio de Janeiro. E o pai
Raimundo de José de Ribamar ficou muito interessado em querer também vir para o estado do Rio de Janeiro, saindo lá do Maranhão. Só que a mãe de José de Ribamar não concordava, porque eles já estavam tão acostumados, tinha lá um pedacinho de terra, aonde eles plantavam, cultivavam, aonde o pai de José de Ribamar trabalhava também para outros agricultores e ganhava aquele dinheirinho para poder sobreviver. E aí começou essa história, que o pai de José de Ribamar, ou seu Zé Pilintra, ficou muito animado quando soube que o Rio de Janeiro era uma cidade maravilhosa e que tinha muito emprego e facilidade de crescer na vida financeira. Então, ali começou a saga da história verdadeira do seu José Pilintra, ou aquela criança José de Ribamar. Só se sabe que nessa psicografia, por volta de 1925, a família de seu Zé Pilintra, ele ainda criança, mais ou menos entre seus 6 a 7 aninhos de idade, se mudaram para o Rio de Janeiro. Fizeram esse trajeto do estado do Maranhão até o estado do Rio de Janeiro. E dali em diante começou a história. Os pais chegaram, se estabeleceram ali aonde hoje é um lugar chamado Santa Teresa, mais ou menos ali pertinho, segundo a psicografia, ali do Bondinho, mais ou menos por ali, por perto ali. Não era muito alto, lá no alto não, era mais ou menos logo no início da subida do morro. Arrumaram uma casinha lá. De imediato, a família, os amigos se reuniram, construíram um barracozinho lá. E ali, a família de José Pilintra, ou José de Ribamar, começaram a sua trajetória, a sua saga. Nesta nova cidade, uma nova vida, novos vizinhos, novos amigos. E novas amigas, é claro, para a esposa de Raimundo, mãe de José de Ribamar, que é o seu Zé Pilintra, que veio se tornar depois. Por ali, seu Zé foi crescendo. Gostava muito de brincar ali com aquelas outras crianças. De vez em quando descia um pouquinho ali para a cidade, mas os pais não gostavam muito, né? Que seria ali o centro da cidade, mais ou menos ali Riachuelo, Cinelândia, mais ou menos ali pela Praia do Flamengo, né? Mas ela não gostava muito que ele saísse. Ela queria muito que ele estudasse, se formasse e viesse a ter uma profissão e ganhasse dinheiro para mudar sua vida financeira. Mas como a história mostra, diz que seu Zé não era muito interessado em estudar. Ele ia para a escola sim, chegou até um certo tempo. Também a história não mostra até que série seu Zé fez na escola, mas a história mostra que ele era um garoto muito inteligente. E seu Zé continuou, foi desenvolvendo, chegando aos seus 15, seus 16, seus 17 anos. Mas nesse meio também teve outro problema. Como mostra a história dessa entidade que se identifica como Zé Pilintra nessa psicografia, que é muito fiel a essa psicografia, através dessa médium Maria do Socorro Lira Pacheco, pelos anos 90, a história é muito fiel. A história não tem erro,
Se você ler esse livro, você acha esse livro nas casas de Umbanda, chamada Seu Zé Pilintra, A Terra do Mal Me Quer. É muito bonita a história. Então, seu Zé começou a ter problemas com a espiritualidade. Começou a passar mal. A família católica. Mas já lá no estado do Maranhão, a família, ou melhor, a mãe de José de Ribamar, ela ia nas famosas benzedeiras, aquelas senhoras bem idosas, que com raminho de flores, de ervas, rezava as crianças de quebrante, mal olhado, espinhela caída. Ela já tinha mais ou menos uma noção, porque lá também no Maranhão tinha barracão. Assim como tinha as rezadeiras, também tinha os centros, que lá no Maranhão chama muito, é Terecô, não é nem Umbanda, que hoje é conhecido muito como Terecô. Alguns lugares já chamam de Umbanda, ou barracões de Umbanda. E então, José de Ribamar, mais ou menos chegando aí pelos seus 18 para 19 para 20 anos, começou a ter problemas. Passando mal, tonteira, caindo, desmaiando. E a família ficou agoniada. Levaram no médico. E o médico examinou e falou que não havia nada de errado com a saúde do José. E uma das amigas, já de há bom tempo, que já estava aqui no Rio de Janeiro, a mãe de José Pilintra, ou José de Ribamar, tinha essas amigas que frequentavam uma casa. Ali também, pertinho ali, mais ou menos, vamos dizer ali, pertinho da Redondeza ali, mais ou menos ali pela Riachuelo, ali pelo final dessa rua, ali mais ou menos por perto ali da Central do Brasil, né? A psicografia não fala exatamente, mas é por ali assim, que a psicografia diz que ele se dirigiu a esse barracão, que era próximo, perto da sua casa, na casa de uma senhora chamada Ritinha, que era dona desse barracão, que era candomblé, não era nem Umbanda. E lá ao chegar, a mãe, Ritinha, olhou pro Zé, já era noite, e falou: olha, o problema dele é santo, mas como já tá tarde, eu não posso jogar. Mais ou menos uma senhora de seus 60, 65 anos, mas amanhã vocês retornam aqui e eu vou ver exatamente o que está acontecendo com esse garoto. E assim fizeram, retornaram à sua casa e no dia seguinte retornaram a este barracão. A história mostra que quando o seu Zé foi, essa mãe Ritinha jogou e ali mostrou que o problema do Zé era realmente santo e que ele tinha uma missão muito nobre, uma missão muito especial a cumprir aqui na terra. Mas José de Ribamar, como ainda era conhecido, se recusava. Assim como o pai de José de Ribamar se recusava, porque para eles era uma coisa de demonismo, não era coisa sagrada, não era coisa de Deus, visto que eles eram católicos. E José não tinha tanta familiaridade com candomblé, umbanda, com espiritismo. E ela jogou e disse: olha, você precisa fazer santo. Porque nas histórias que a gente vê aí dos outros, ou outras entidades que se apresentam como Zé Pilintra, a gente não sabe exatamente a sua história. É mais ou menos uma pincelada assim por cima que dá dessas entidades. Mas essa entidade que se apresenta através dessa psicografia, ela conta a história dela, do começo ao final. E
Quando o seu Zé ou José de Ribamar soube que tinha que fazer santo, ele pulou fora. Não quero isso não. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, em Jesus Cristo. Eu não vou fazer isso não. Só que passado o tempo, a coisa foi piorando. José caindo, José passando mal, já começando até a se manifestar. Com a entidade ou orixá. Novamente José teve que voltar. E a mãe Ritinha conversou com ele, a mãe de José de Ribamar e o pai de José de Ribamar, Raimundo. Olha, é muito séria a missão dele, ele tem que cumprir. Ou ele vai sofrer muito, porque ele vai ser muito cobrado. Ele veio com a missão aqui para a terra. E como a mãe de José de Ribamar o amava muito, assim como o pai o amava muito, não queria ver o sofrimento do filho, e nem tampouco que o filho sofresse ou viesse a desencarnar por algum motivo. E então ali começou-se os procedimentos de uma futura raspagem a José de Ribamar, ainda humano na Terra e não como entidade. Gente, vocês vão se surpreender com a história. A história de seu José Pilintra, psicografada por Maria Leda Pacheco, ou Maria do Socorro Leda Pacheco, é muito importante e muito fiel à história. Mas cada dia eu vou contar um pouco dessa história. Vou fazer pequenos vídeos. A terceira parte vai vir amanhã, ou talvez ainda hoje, sexta-feira, lá por volta da noitinha, entendeu? Aonde se inicia os procedimentos da feitura de seu Zé Pilintra, hoje como entidade, mas antes como José de Ribamar. Gratidão aos irmãos, e se querem ouvir, continuar ouvindo. Por enquanto, como eu disse, eu estou fazendo esses vídeos gravados. Não é ao vivo, mas vou fazer ao vivo. Futuramente. Vocês podem se inscrever no canal Luz para a Humanidade ou canal Pai Joaquim Luz de Aruanda. Ou no Facebook, no grupo Pai Joaquim Luz de Aruanda. Vou contar essa história todinha, essa saga toda, de forma fiel, de forma correta e certa. E vocês daí vão tirar os seus conclusões, de seus comentários. Acredito eu que vocês vão fazer. Talvez até dizer que eu tô maluco inventando essas histórias, mas não é. A história é fiel e é verdadeira. Fiz pesquisas profundas e como vocês conhecem essa entidade, ela quando vem à Terra, ela sempre traz a sua parte de sua saga, parte de sua história, a forma como ele desencarnou, a forma como ele levou a vida dele. É por isso que eu digo, meus amigos, que é importante estudar. Porque se você não estuda, se você não busca conhecimento dentro do espiritismo, pode acreditar que você está atrasado. Você que é filho de Umbanda, você que é dirigente de Umbanda, passe informações precisas aos filhos de sua casa. Você que é filho de algum barracão, de algum pai de santo, mãe de santo, busque conhecimento. A espiritualidade é um livro aberto, traz para todo mundo. Uns têm a capacidade de se desenvolver rápido e outros mais devagar. Mas como eu disse no vídeo de ontem, tudo no seu tempo. A espiritualidade tem vaga para todos. É uma empresa que nunca fecha as portas. É o espiritismo. Está sempre de porta aberta para você aprender, crescer, abrir a sua mente, abrir o seu conhecimento ou alongar o seu conhecimento dentro do espiritismo ou dentro da Umbanda ou dentro do Candomblé. Como eu disse ontem, gente, a Umbanda tem muito fundamento, você não faz ideia de quanto fundamento tem a Umbanda.
um bom dia, uma ótima sexta-feira. Que Deus e Pai Oxalá abençoe a cada um de vocês. E muito obrigado. E quero que vocês ouçam este vídeo pequeno. Mas cada dia eu vou contar um pouco dessa história. E depois vocês tiram as suas conclusões. E também vocês podem já ir nas livrarias de Umbanda, nas casas de Umbanda, e procurar esse livro, que é esse livro aqui. Seu Zé das Mulheres. Entendeu? Você acha esse livro mais ou menos aí por uns 25 a 30 reais, mais ou menos isso. É uma história muito bonita. Para aqueles que não têm esse livro, eu vou contando essa história aqui devagar. Tá bom? Seu Zé das Mulheres na terra do mal me quer. Um bom dia para vocês e muita axé para vocês, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou Fábio de Xangô, iniciado no Candomblé em 2008, e já na Umbanda eu estou desde 98 trabalhando. E, por coincidência, também sou cavalo de José Pilintra. Não vou dizer que seja esse Zé Pilintra aqui deste livro, mas a santidade também se apresenta de forma muito fiel, como José Pilintra. Um bom dia para vocês.